Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial, que é a Lara Natassi. Lara, seja muito bem-vinda ao nosso NutriCast. Se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu sou nutricionista desde 93, então faz bastante tempo já. Hoje eu dirijo uma clínica de nutrição que atende diversos planos de saúde. Nós atendemos, em média, 1.500 pacientes por mês. Nós contamos com 12 profissionais, 12 nutricionistas, cada um de uma especialidade diferente. Eu faço toda a coordenação e faço alguns atendimentos também, né? Mas poucos atendimentos. Além disso, eu agora faço pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. Estou estudando a relação entre ansiedade, depressão e alimentação e padrão alimentar, com um enfoque um pouquinho mais direcionado para a dieta para a saúde do planeta, aquela dieta que é uma espécie de flexitariana, que estuda a diminuição no consumo de carnes, alimentos de origem animal em geral. Fiz o meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, sempre com enfoque no comportamento alimentar. O mestrado no HC, o doutorado no HU, no Hospital Universitário da USP. Fiz algumas especializações em bases fisiológicas da nutrição no esporte na Escola Paulista de Medicina, também em nutrição clínica funcional na Unib e uma especialização em transtornos do comportamento alimentar na Universidade de Paris 5. Tenho alguns livros publicados e também presto serviço na internet, com site, essas coisas desde 2007, mais ou menos, não, desde 97, desculpa. Já faz um tempinho, a gente acaba se confundindo com as datas. E gosto muito de divulgar nutrição, alimentação equilibrada, balanceada, sem restrições, sem TV, jornal, revistas. Tem uma coluna na revista Veja Saúde, participo sempre do programa Bem-Estar na Globo, né? E sempre com esse enfoque voltado para comportamento alimentar e para não restrição. Lara, pra gente começar, você poderia falar um pouquinho da sua história na nutrição, né? Como que surgiu essa paixão pela área? Bom, eu sempre gostei muito da área de alimentação e tiveram alguns episódios que me fizeram voltar para a nutrição. Um deles foi na escola ainda, quando eu era adolescente, e eu vi que uma amiga minha da escola, uma coleguinha, ela foi no nutricionista. E a gente tinha a impressão de que o nutricionista nessa época trabalhava em cozinha só, né? E ela voltou muito contente, muito animada, falando que o nutricionista fez um atendimento para ela e que através dessa experiência dela, eu senti que ela conseguiu voltar a ter uma boa relação com a comida, porque ela falou assim, olha, foi um atendimento super gostoso, eu não fiquei proibida de comer nada, eu posso comer de tudo, mas agora eu sei o que eu tenho que colocar no meu prato. Tudo isso foi uma coisa que me marcou muito, né? E eu não sabia, eu sabia que eu queria ir para a área da saúde e da comunicação, quando eu fui começar a prestar vestibular. E eu tentei as duas. Eu tentei a comunicação, então eu entrei em jornalismo também e entrei em educação física e em nutrição. Mas aí na hora de escolher, eu falei, bom, eu quero saber realmente o que eu gosto. E aí bateu muito essa vontade de fazer com que as pessoas pudessem fazer as pazes com a comida mesmo, sabe? Porque desde daquela época, olha, faz bastante tempo, eu tenho 50 anos de idade, imagina, na adolescência, eu percebia que as pessoas tinham essa relação de medo com a comida, sabe? De proibido, de permitido, de restrição, sabe? De insegurança, angústia mesmo, sabe? Ai, será que eu posso comer? Será que eu não posso? Então, eu quis muito voltar o meu trabalho, o meu estudo para esse lado. Como na faculdade a gente não tem muita formação, não tinha, pelo menos na época que eu me formei, muita formação em comportamento, eu resolvi estudar isso na subsequência mesmo, na sequência do meu estudo mesmo, no mestrado, no doutorado, nas especializações. Então, foi isso que me guiou para realmente estudar nutrição e para também realizar o trabalho que eu realizo hoje com atendimento e principalmente com a coordenação desses nutricionistas para que eles trabalhem da mesma forma, né, que falem a mesma língua. Claro, o nosso podcast ele é tanto focado para nutricionistas, né, já formados, ou para a área da saúde em geral, também para estudante. Se você pudesse, né, dar uma dica para quem está ingressando na nutrição, se você pudesse falar um pouquinho. Bom, a alimentação continua sendo uma preocupação grande das pessoas, né? E a gente vê que a ciência da nutrição e o profissional nutricionista cada vez tem mais destaque, né? Apesar de que muita gente quer falar sobre nutrição, que não é nutricionista, a gente vê muito mais valorização para a nossa atuação. Então, o que eu costumo falar para os estudantes, para os profissionais novos aí?
se especializem, né, e sejam referência na área de vocês, porque isso é muito importante. A população está carente de informação na área de alimentação e nutrição, e vendo as tendências até apresentadas por Fiesp, Ciesp, relacionadas até 2030, né, a gente vê que a alimentação ainda é uma grande preocupação da população em geral. E a gente vê as pessoas vivendo mais também. Então, as pessoas querem longevidade, né? Cada vez mais as pessoas vão se preocupar em ter uma boa alimentação para ter uma qualidade de vida melhor até a idade avançada, né? Hoje nós vivemos mais, mas não necessariamente nós vivemos bem quando a gente vive mais, né? Então, o enfoque na alimentação equilibrada, na alimentação preventiva deve existir, a gente tem muitas ferramentas para isso, então, estudar cada vez mais, se tornar referência em alguma área específica, porque a gente também vê a nutrição se capilarizando em várias sub-áreas, né? Isso é bem interessante, porque as pessoas se tornam referência nessa sub-área, né? E recebem mais indicações, inclusive de colegas da mesma profissão. Então, isso vale muito a pena, e saber que a gente cada vez mais vai ser valorizado se a gente fizer um trabalho baseado em evidência, baseado em ciência e considerando o cliente, que é o mais importante. Então, eu sempre falo o seguinte, é muito importante a gente se formar, a gente se especializar, mas também é muito importante desenvolver uma boa relação com o seu paciente, ter empatia, porque muitas vezes o quanto você sabe vai ser tão o quanto você se importa, desculpa, vai ser tão importante quanto o quanto você sabe, né? Então a gente tem que se especializar, mas a gente tem que trabalhar muito bem essa relação, esse vínculo com o cliente também. Lara, você comentou, né, sobre a especialização. Seria uma próxima pergunta, né? A pessoa se pergunta, me formei, e agora? Bom, quando eu tive, graças a Deus, eu tive uma sorte muito grande, que quando eu me formei, eu já fui chamada para uma clínica para acompanhar uma nutricionista que estava saindo. Então, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar em consultório, e aí eu adquiri toda a experiência que ela tinha e já comecei a atender. Mas eu acho que vale muito a pena você tentar, primeiro, fazer algum estágio na área que você mais gosta, algum estágio extra, não só o estágio curricular, mas alguma coisa extra para você adquirir experiência. Primeiro, para saber se é realmente isso que você quer, e segundo, para começar a ter contato com o trabalho que você vai desenvolver daqui para frente. E aí, eu falo, tentar se jogar na área que você gosta mesmo, sabe? Então, a gente começa normalmente de forma pequena mesmo, né? Gradativamente. Então, eu tive uma nutricionista que trabalhou comigo que me marcou muito. Logo que eu abri o consultório, quando eu voltei para o Brasil, foi em 2006, eu abri o consultório e aí eu comecei a realizar atendimentos em 2008, logo em seguida, com os convênios, porque começaram a credenciar, a partir de 2008, clínicas de nutrição. E aí chegou uma nutricionista para mim e falou assim, olha, eu acabei de me formar, eu não tenho experiência, mas eu quero trabalhar com você. Né? Eu não quero salário, eu quero trabalhar aqui, eu quero ficar aqui há algum tempo. É claro que o empresário, ele tem que prestar atenção que não é assim que a gente trabalha, não tem que explorar as pessoas só pela boa vontade, né? Então eu falei para ela, não, a gente vai fazer o seguinte, você vai começar como auxiliar de nutrição, você não vai ganhar como uma nutricionista, vai ganhar como auxiliar, você vai acompanhar todas as consultas, e aí, mais para frente, se for realmente isso que você quer, se a gente achar que você também tem todos os elementos para trabalhar nessa área mesmo com atendimento, você vai continuar na clínica e sim como nutricionista. Então ela ficou 6 meses como auxiliar, apesar de já estar formada, e logo ela começou como nutricionista. Hoje ela é uma nutricionista excelente, ela saiu da clínica porque ela mudou, ela foi para o interior de São Paulo, e eu tenho muitas saudades dela, e faz o quê? Ela começou comigo acho que em 2008, né? Ela já tem bastante experiência e ela é referência na cidade dela, então é isso. Então começar realmente pedir ajuda para uma pessoa que tem um pouco mais de experiência e tentar ir para a área que você se identifica mais e tudo mais. E não ficar com medo de fazer várias experiências diferentes. Porque uma vez eu posso tentar trabalhar num consultório, numa clínica que seja uma clínica de várias especialidades, geral, ou uma clínica infantil, e aí de repente eu descobri que não é isso que eu quero trabalhar com esporte. Então vamos tentar trabalhar com esporte, né? Até você achar realmente a área que você gosta, para que aí sim você comece a se especializar cada vez mais, né? Com mais experiência também prática, e aí você se torna referência no assunto, e aí você vai receber indicações, aí você vai ter a trajetória profissional já muito bem traçada. Com certeza, excelente dica para quem está escutando a gente. Lara, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, né?
como que foi montar, né, a DietNet? Quais foram os desafios, né, pensando no empreendedorismo no Brasil? Bom, o primeiro grande desafio é que a gente não tem formação na área administrativa, né? Então a gente trabalha na área da saúde e aí não fica realmente muito complicado, né? E o que eu percebi, assim, claro, a gente enfrentou vários problemas, né? A gente ainda enfrenta problemas, obviamente, empresário aqui no Brasil, pequeno empresário no Brasil sofre muito, né? Mas o que eu percebi, assim, no começo, eu não tinha tanta experiência e acabava fazendo o que muita gente faz, que é achar que o consultório é uma extensão da sua casa, né? A gente tem que encarar desde o início o consultório de nutrição como uma empresa, mesmo que você preste serviço para alguém, mesmo que você subloque uma sala ou que você dê um percentual do seu atendimento para um outro lugar, mas mesmo assim você tem que encarar isso como uma empresa que tem o seu custo, uma empresa que tem o investimento necessário para continuar funcionando e uma empresa que vai ter que te pagar um salário. Então, a primeira coisa é separar as contas, né? O que é da empresa e o que é seu pessoal. Eu demorei alguns anos para descobrir isso. Eu falo isso com bastante propriedade, porque já sofri muito por causa disso também, né? Mas aí, em seguida, né? A gente tem que verificar primeiro planejar qual que vai ser o seu trabalho, né? Então, antes de se preocupar com a estrutura física, por exemplo, de um consultório, verificar se é isso que você gosta mesmo, se você se vê daqui a 10, 20 anos trabalhando em consultório, porque é um trabalho que vai ser gradativo. Eu até brinco que no começo a gente fica muito tempo esquentando cadeira, né? O paciente não veio de uma hora para outra, né? Mas demora para a gente criar uma carteira de clientes. E esse é o grande problema das empresas de São Paulo, né, de serviços, né? A gente percebe que muita empresa fecha depois de algum tempo de constituição. E uma das maiores dificuldades é de formar a carteira de clientes. Então, é uma coisa que vai ser feita gradativamente. Então, antes de pensar na estrutura física, pensar no que você quer oferecer, quem que é o seu cliente, o que você vai oferecer para ele, que tipo de serviço você vai oferecer, se é só consulta, se tem exame, se tem palestra, se tem, por exemplo, sei lá, algum serviço de cozinha experimental, grupos. Então, primeiro, formatar bem o negócio na sua cabeça, sabe? Você vai ter funcionários, não vai? Você tem condição? Você fez fazer a gente chama de business plan, né? Que é um planejamento mesmo do negócio, um plano de negócios. Porque você vai ter que pensar que por um tempo você vai mais investir, tanto seu tempo quanto seu dinheiro, né? E aí, com base nesse plano de negócio, saber por quanto tempo, né, você tem fôlego para conseguir manter esse negócio. E se não, se você não tem fôlego, aí optar por exemplo, sublocar uma sala ou estar em algum lugar para pagar um percentual para essa clínica. E aí, quem sabe, com o tempo, você se capitalizar para montar um negócio teu, né? É isso que a gente tem que pensar, né? Talvez não seja de uma hora para outra, mas sempre enfocar no cliente, no seu diferencial, né? Então, por isso que eu falo muito da formação específica, né? Se você tiver uma formação específica, capilarizada na área, então você é especialista em, por exemplo, no atendimento da criança atleta, né? Que é super nichado, né? Esse atendimento. Aí você vai obter mais referências, mas você vai ter que estar perto de locais onde as crianças atletas frequentam, então clubes, alguma coisa assim. Então, isso também é importante para planejar onde você vai ter a sua estrutura. Então, sempre planejar, formatar o negócio antes. Pensar na divulgação desse negócio também é muito importante, né? E a gente sabe que boca a boca ainda influencia muito, né, no fato de você obter esses clientes, né, formar a sua carteira de clientes, mas hoje a gente tem até a internet como uma ferramenta muito interessante, as redes sociais, mas que devem ser bem trabalhadas, né, não é só estar na rede social, a gente tem todo um planejamento também para isso. Então, sempre planejar é super importante. Quando a gente não planeja, a gente não consegue acompanhar e a gente não consegue ter controle sobre o que está acontecendo. Então, a primeira coisa para quem quer montar um negócio realmente é fazer esse planejamento muito bem feito e saber o que você pode esperar, quanto que você vai investir, por quanto tempo você tem para investir, né? E que ajudas que você pode ter, pensando no que você vai oferecer para o seu cliente em especial. Com certeza. Um dos tópicos que você comentou, né, eu até anotei, é sobre a captação de clientes, né? Como que o nutricionista ele poderia usar as redes sociais para contribuir nessa captação? Certo. Bom, a captação pode ocorrer de diversas formas. Então, quando a gente se especializa, é uma forma de a gente captar, inclusive ter indicação de colegas. Networking com outros profissionais de saúde é super importante, né? Agora, realmente, redes sociais se tornou um bom custo-benefício, né? Para a gente poder ter o nosso cliente. Mas primeira
coisa, também para as redes sociais, é a gente entender quem que é o nosso cliente, para fazer todo um planejamento de comunicação específico para esse cliente. Então, assim, eu vou trabalhar com, por exemplo, gestantes, né, para mudar um pouquinho o foco. Então, eu tenho que direcionar toda a minha comunicação para gestantes. Um erro muito grande que o nutricionista comete, não só nas redes sociais, mas em todos os tipos de comunicação, é termos técnicos, é usar termos técnicos na sua comunicação. E às vezes, até falo para os meus alunos, quando a gente faz quando tem alguma aula relacionada à divulgação, a marketing, é que o mais importante é a gente ter em mente que a gente não está se comunicando com outro profissional, a gente está se comunicando com o público. E é um erro muito comum, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer algumas inserções na TV, os produtores sempre falavam para mim, olha, faz de conta que você está conversando com a sua avó, sabe? Que ela não entende nada de nutrição, né? E aqui, nesse caso de comunicação de redes sociais, a gente vai fazer de conta que a gente está conversando com o nosso paciente, que está no consultório. Então, vamos supor que o seu paciente seja uma gestante de classe média, que não sabe nada sobre nutrição, né? Porque a gente tem essa falsa impressão, né? Tem gente que sabe muita coisa da sua área específica, mas não sabe a diferença entre carboidrato e proteína. Então, eu não posso falar esse termo na hora da minha consulta, eu tenho que explicar o que é um, o que é outro, e eu tenho que fazer a mesma coisa na hora que eu vou me comunicar com esse cliente. Então, primeiro, adequar a linguagem ao público, saber quem que é o seu público, isso é o mais importante, porque aí você vai atingir o seu público especificamente. As pessoas que querem linguagem mais rebuscada não são as pessoas que vão te procurar no consultório, porque essas pessoas sabem de nutrição, né? Além disso, a gente não pode ter medo de entregar conteúdo, isso é um outro erro que o nutricionista às vezes comete, vai ser, não vou entregar, eu não vou ensinar na rede social como que eu monto um prato equilibrado, um prato saudável, muito pelo contrário, né? A gente tem que entregar cada vez mais conteúdo. Quanto mais conteúdo a gente entrega, mais o cliente se interessa por vir conversar com a gente. Puxa, mas ele sabe muito, ele sabe passar isso para mim, então eu vou procurar esse nutricionista porque ele vai conseguir individualizar todo esse conteúdo que ele entrega para mim, pessoalmente, né? Então, então, primeiro, linguagem. Segundo, conteúdo. Terceiro, que a gente pode usar e abusar é dos anúncios nas mídias sociais, né? Hoje é possível a gente fazer anúncios com um valor de investimento muito baixo e direcionado para o meu público. Então, eu posso direcionar, eu quero mulheres da faixa etária de tal idade a tal idade, que se interessem por saúde e nutrição e que morem até 5 quilômetros da minha região. Olha só que interessante, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode fazer. Então, direcionar, nichar, mais uma vez, nichar o público. E isso vai ajudar bastante. Fora isso, tem muita coisa que a gente pode fazer nas mídias sociais, que é estar sempre presente. Então, eu falo que ter inserções constantes nas mídias sociais é muito importante. Eu estou falando do orgânico, não do anúncio pago que a gente acabou de falar, né? Então, tá sempre presente com formatos diferentes, vídeos. Agora a gente vê, cada vez aparecem novidades diferentes, né, nas redes sociais, né? Formatos de vídeos, formatos de publicações. Então, falando de Instagram, por exemplo, tem o Reels, tem os carrosséis, tem as lives que são muito bem aceitas também. Então, essa presença constante é importante. A mesma coisa que a gente planeja para o consultório, a gente vai planejar no marketing digital também. Então, eu vou planejar, por exemplo, um post por dia ou 3 posts por semana, eu vou ter que cumprir esse planejamento. Se eu puder planejar da seguinte forma, olha, na segunda-feira eu vou falar sobre receita, na terça-feira eu vou falar sobre um ingrediente específico, um nutriente específico, na sexta eu vou falar sobre exercício físico e nutrição, por exemplo, né? Então, eu posso ir planejando as minhas publicações nesse sentido. Eu posso marcar a hora para fazer live, por exemplo, ou aula gratuita nas redes sociais. Então, tudo isso, as pessoas vão acabar se acostumando esperando que você esteja lá. E é claro que, assim como numa mudança de alimentação, a continuidade nas mídias sociais também é importante. Então, se eu quero mudar minha alimentação, a continuidade vai determinar se eu vou ter sucesso ou não. Se eu quero fazer sucesso nas mídias sociais, a continuidade, a frequência vai determinar se eu vou realmente fazer sucesso, se eu vou me tornar autoridade e se com isso as pessoas vão me procurar mais no consultório, mas traz retorno. Lara, falando um pouquinho agora sobre mídia, né? Como que você enxerga a importância, né, do nutricionista estar, por exemplo, em frente a um programa? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a parte de colunista na Veja, né? Sobre trazer toda essa informação importante sobre nutrição. Bom, isso é uma conquista, né, dos nutricionistas. A gente vê vários nutricionistas aí
na mídia tradicional, que a gente chama, né, tanto a televisão, quanto revista, quanto jornal, né, e eu acho que o mais importante aí, primeiro, né, você se tornar referência em um assunto. Então, de novo, eu vou ter que falar sobre isso, você se especializar e você se tornar realmente autoridade científica em relação a esse assunto. Segundo, tá sempre se atualizando, porque eu costumo dizer que a gente acaba se tornando alvo, inclusive, né, de haters, né, até, quando a gente coloca um posicionamento. Então, primeiro, pensar, quando a gente fala em mídia tradicional, o alcance é muito grande. Então, pensar no geral, no todo, né? Então, quando eu vou fazer alguma recomendação nutricional ou algum posicionamento, eu tenho que estar sempre muito bem embasado cientificamente. E aí eu costumo sempre dar o exemplo da pirâmide de evidências científicas, né? Então, o que a gente utiliza para fazer diretrizes, consensos de associações? Normalmente são aqueles artigos mais robustos, né? Aquelas evidências que a gente realmente pode considerar mesmo para fazer uma recomendação, baseada em meta-análises, em revisões sistemáticas, né? Então, para você se pautar para falar para público em geral, tanto na mídia tradicional quanto na mídia social, por exemplo, a gente tem que estar baseado em evidência científica. Então, sempre olhar a pirâmide de evidência científica, ver que tipo de artigo, se existe algum consenso de alguma sociedade específica e falar exatamente isso, porque a gente está falando em termos gerais, a gente não está falando de indivíduo, né? E a gente tem que ter responsabilidade para poder falar sobre isso. Então, está muito bem preparado. Além disso, estudar, se atualizar é sempre muito importante, mas ter a prática também. Então, a gente tem que associar as duas coisas, falar sobre o que a gente realmente conhece, prática com estudo, né? E sempre está muito bem embasado. Então, sempre que eu vou falar em algum programa de TV, eu me baseio cientificamente, eu tenho a minha retaguarda, porque normalmente o programa de TV, ou mesmo a coluna na revista, a gente tem um espaço limitado para poder falar, né? Ou para poder escrever. Então, a gente não consegue receber tudo que a gente quer, com todas as justificativas que a gente quer dar. Mas a gente tem que estar pautado, porque depois a gente pode ser questionado e depois a gente também pode usar as nossas redes sociais para deixar esse assunto um pouco mais detalhado. Então, quando eu vou falar sobre algum assunto polêmico na TV, o que eu faço? Eu me pauto, eu escrevo alguma pauta para mim, com evidência, com referência científica, e depois eu coloco na rede social toda a explicação disso, porque eu costumo falar para os alunos, né, para quem quer, para quem se interessa, né, por estar na mídia, se você estiver sabendo do que você vai falar, você vai ter muito mais tranquilidade para falar, porque isso é com emoção sempre, né? Principalmente no programa ao vivo. Mas se você for questionado depois, as pessoas não precisam ter a mesma opinião sempre sobre um determinado assunto, e na saúde existe divergências de opiniões, e a gente tem que respeitar isso. Se eu estiver bem embasado, eu posso argumentar. E isso que é o mais importante, eu posso defender o meu ponto de vista baseado em evidência, porque não é só o meu ponto de vista, né? É o ponto de vista de um grupo de estudos. Então, isso é muito importante. Se a gente fizer isso, a gente está tranquilo, né? E a gente consegue se justificar. E a gente vê vários profissionais já muito bem voltados para isso. Então, a gente vê, por exemplo, a Bianca Naves, que é uma nutricionista que está sempre na TV Record. Eu fico sempre na Globo, nos programas da Globo, então a gente tenta realmente se pautar em evidência científica para que a gente consiga sempre estar muito bem justificado, né? E principalmente oferecer orientações para a população em geral. Os casos individuais vão ser tratados individualmente em consultório, né? Mas nunca esquecer de ter a experiência no estudo, né, na teoria e também na prática, porque senão a gente vai falar só de teoria e a gente não sabe como que as pessoas aplicam isso na vida delas. Clara, você comentou um ponto muito importante que é sobre os haters, né? Como que você diria, por exemplo, para quem está começando um Instagram ou um projeto assim, como que você diria para lidar com as críticas, né? Se você tiver algumas dicas. Bom, a primeira coisa é realmente se pautar em evidência científica, né? E sempre manter o diálogo. Isso é importante, porque os haters ficam cada vez mais haters se a gente simplesmente esquece que eles estão lá, né? Ou se a gente deixa de responder alguma questão. Então, sempre responder de forma educada, né?
pautado na evidência. Quando tem algum questionamento, existe questionamento, não tem jeito. Eu já recebi questionamento de por exemplo, vai estudar, você não sabe nada sobre esse assunto, e aí a resposta, olha, eu me baseei em tais e tais evidências, são meta-análises, são revisões sistemáticas. Então, assim, não é para criar atrito, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba sendo colocado numa situação complicada, porque todo mundo se exalta. Nas redes sociais, principalmente quando a pessoa não se mostra, elas tendem a ser um pouco mais agressivas, né? E um pouco mais críticas. E sempre o lado ruim é exacerbado, né? Não sei por que isso acontece muito nas redes sociais, né? O negativo é mais, como é que eu vou dizer, é mais viralizado do que o positivo. Então, se eu faço uma crítica a uma determinada empresa, a uma pessoa, isso viraliza mais do que quando eu faço um elogio, né? E as pessoas acabam se exaltando com isso e entram nesse jogo, né? Não é bem um jogo, é um círculo, né? Vicioso de brigas, né? E não é por aí. A gente justifica a nossa posição, nosso posicionamento pautado em evidência científica e de forma educada. Se a pessoa deixar de ser educada, aí sim a gente pode falar, olha, eu não vou mais responder por causa da falta de educação e porque eu quero aqui um ambiente bom na minha rede social. Uma outra forma de responder a isso, para evitar discussões, porque às vezes acontece aquele negócio que você coloca uma publicação na rede social, a pessoa comenta, você comenta embaixo, a outra pessoa comenta e comenta e comenta. Não, assim, olha, vamos conversar de forma privada, e aí eu vou te apresentar as minhas justificativas, ok? Ok. Aí começa a conversar de forma privada, porque aí evita de, sabe, muita gente ficar entrando, e aí parece um debate, né? É um grupo, é uma tribo contra outra tribo, né? Então, assim, não é essa a intenção é a gente trazer ciência para o conhecimento da população inteira, né? Para que a população tenha uma vida mais saudável, para que a população tenha mais qualidade de vida. Então, vamos manter esse interesse e as conversas, as discussões baseadas em ciências podem ser feitas de forma privada. Com certeza. Lara, eu queria entrar um pouquinho no assunto de comportamento alimentar, né? Esses transtornos alimentares. O que você poderia falar sobre isso, né, nos tempos atuais? Se tem uma relação direta com as dietas restritivas, né? As causas de transtornos alimentares são multifatoriais, né? Então, a gente sabe que a dieta pode ser dieta ou restrição alimentar, um padrão de beleza, muitas vezes irreal, pode ser uma das causas, mas existem outras causas também que a gente não pode considerar, né? Até fatores genéticos estão aí. Então, a gente vê realmente esse culto à magreza, né? Principalmente à magreza, né? Porque agora a gente tem vários outros transtornos atípicos, né? Como, por exemplo, a vigorexia, a ortorexia, né? Mas se tratando de pessoas que querem ficar magras e desenvolvem os transtornos específicos, né? Com o objetivo de ficarem mais magras, como, por exemplo, a anorexia ou mesmo a bulimia, a gente vê, sim, uma influência, nem sempre sozinha, dos padrões de beleza, principalmente, e como é que eu vou falar isso? Do incentivo às restrições alimentares, né? Então, a gente acaba trabalhando no contrário disso, né? A gente sabe que a alimentação equilibrada é uma alimentação que engloba tudo, que não existem alimentos proibidos e permitidos, não existem alimentos saudáveis e não saudáveis. O que existe é uma alimentação equilibrada e não equilibrada, né? E o nutricionista, o profissional, ele é responsável por trazer para o cliente que apresenta algum tipo de transtorno uma melhor relação com a comida, né? Fazer com que as pessoas consigam realmente fazer as pazes com a comida. E a primeira coisa que o nutricionista tem que fazer nesse caso é o acolhimento, porque muitas vezes a pessoa ela sofre muito julgamento e esse julgamento vem dela mesma, vem das pessoas do círculo de amizade, das suas redes sociais, e aí quando eu falo de redes sociais, são redes de relacionamento, né? Não só redes sociais quando a gente fala de mídias sociais, mas a comunidade, a família, os amigos, os colegas, né? Então é uma pessoa que além de se julgar muito, sofre muito julgamento pelos outros. Então o primeiro papel do profissional é não julgar. E é difícil, viu? Porque muitas vezes a gente é ensinado a julgar. Julgar no sentido de você está acima do peso, a sua alimentação não está correta. Então a gente deve mudar um pouco a nossa visão
para evitar a caracterização do certo e do errado. O nutricionista tem que parar de querer corrigir o que está errado na alimentação do paciente para que a pessoa passe a ter uma alimentação correta. E sim trabalhar um pouco mais na criação do vínculo, na empatia, para depois trabalhar uma boa relação dessa pessoa com a comida. E muitas vezes a gente pode começar esse trabalho com a forma de comer e não com o que comer. Né, o comer de forma consciente, o comer sem distrações, o comer sem se culpar, pode ser trabalhado num primeiro momento, principalmente quando a gente atende um paciente que apresenta transtornos alimentares. Para depois a gente, aos poucos, ir trabalhando o que comer, né, o que não evitar, que normalmente esse paciente trabalha muito mais com inclusão do que exclusão, porque ele já excluiu muita coisa da alimentação dele. E é importante trabalhar cada caso individualmente e muito importante trabalhar com uma equipe interdisciplinar, onde o paciente também receba a terapia, né? Então, um atendimento pelo psicólogo, atendimento pelo psiquiatra. Muitas vezes o endócrino também vai fazer parte de forma decisiva nesse acompanhamento, porque a gente vê alterações hormonais em decorrência de uma alimentação deficiente também, em função de uma diminuição de percentual de gordura, por exemplo, importante, né? Ou de uma ingestão deficiente de diversos nutrientes. E às vezes o clínico geral também vai participar, né? Muitas vezes o educador físico também, numa reintrodução de exercícios, né, gradativa, né, porque muitas vezes essa pessoa está em risco de deficiência nutricional importante, então, e em alguns casos, inclusive, internação, né, cada caso vai ter que ser olhado de forma individual mesmo, né, mas eu acho que o mais importante é a gente começar com a forma de comer, para não bater tanto de frente com o que o paciente quer excluir da alimentação. Né? Porque se a gente já começa querendo introduzir algumas coisas, pode ser que a gente perca esse paciente. E criar esse vínculo, essa conexão com o cliente, que é muito importante através de muita, muita empatia e nada de julgamento. Lara, um post muito interessante que eu achei, né, que você postou esses dias, foi sobre por que é difícil, né, manter o emagrecimento. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Aí a gente está falando de perda de peso, né? Assim, o tal do efeito platô, né? Isso, foi até uma pauta de uma matéria da coluna da Veja Saúde, né? Então, o que acontece? Primeiro que as pessoas são muito imediatistas, elas querem resultados rápidos, né? Então, a gente tem que parar com essa mentalidade, né? E, normalmente, elas costumam fazer uma restrição muito severa no começo de qualquer estratégia para perda de peso e não conseguem manter. Então, acabam emagrecendo e entrando num platô porque não conseguem manter essas mudanças comportamentais. Então, primeiro pensar que as mudanças devem ser gradativas, né? Existe sim uma adaptação do corpo, principalmente quando a gente está perto do peso-alvo ou do peso de equilíbrio, que para cada um é um, né? Então, por isso que é importante uma avaliação individualizada, né? Não existe fórmula que vai resolver isso, e sim um acompanhamento, né? O peso em que a pessoa realmente se sente bem. Quando isso acontece, existem algumas adaptações do nosso organismo, até para se defender, para não faltar nenhum nutriente aí para a sua alimentação, né? Então, às vezes acontecem, principalmente na mulher, alterações hormonais que podem fazer com que o peso da balança não se comporte como a gente espera também, né? Então, primeiro vamos entender o que é esse platô, se realmente existe esse platô de perda de peso, né? Ou se a pessoa está numa fase diferente do ciclo, ou se ela diminuiu um pouco o exercício, alguma coisa assim. Depois, quando a gente percebe que realmente houve uma dificuldade grande aí de manutenção da perda, ou se a pessoa ainda quer perder peso, está com dificuldade, a gente tem que avaliar todos os fatores que interferem nisso. Então, como está realmente a sua alimentação? Se o metabolismo está adequado, hoje em dia a gente verifica que existem exames específicos para medir gasto calórico, por exemplo, a calorimetria indireta, que é um exame que mede o consumo de oxigênio e com isso determina o metabolismo de repouso. A gente faz o exame lá na clínica também, pode ser uma estratégia, hoje em dia os planos de saúde estão cobrindo o exame também.
né? A gente pode verificar como é que está esse metabolismo e a gente pode verificar também como é que está a atividade física, né? O exercício o padrão de exercícios dessa pessoa, se a pessoa está fazendo uma continuidade ou não. Hoje em dia a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recomenda para perda de peso um tempo de exercício maior do que o de manutenção, né? Ou de manutenção de saúde. 300 minutos por semana, o que não é tão fácil da gente conseguir, né? Imagina, 300 minutos por semana são 5 vezes por semana de 1 hora de exercício para quem quer perder peso. Então, a gente pode ir trabalhando gradativamente para que esse platô não aconteça da seguinte forma: a gente começa com menos exercício, com um tempo menor, e vai aumentando. Com isso, vai ser difícil isso acontecer, né? Agora, fisiologicamente, para a gente ter esse platô, demora muito tempo para acontecer. E normalmente isso acontece quando a gente está perto do peso de equilíbrio do nosso corpo. Né? O que acontece normalmente são variações na nossa rotina, nos nossos hábitos, no nosso estado hídrico, no nosso estado hormonal. Então, isso pode fazer com que a gente tenha a impressão de que parou de ter resultado. Agora, é muito importante o acompanhamento individualizado, né? Porque muitas vezes o que acontece, que a gente acha que é platô, é que o peso manteve, mas a gente teve um aumento de massa muscular, por exemplo. Diminuiu a gordura corporal, porque o exercício associado com a alimentação também pode proporcionar isso. É por isso que é super importante o acompanhamento individualizado, sabe? Mas sabendo que existe a continuidade, quando existe essa continuidade do processo, tanto na alimentação quanto no exercício, e não é só isso, tá, gente? Não é só comer e malhar. É a forma de comer que é muito importante, a gestão do estresse que é muito importante, né? Então, estresse muito elevado por muito tempo aumenta a cortisol, que pode dificultar a perda de peso. Sono inadequado também dificulta a perda e manutenção de peso. Estado de hidratação também. O estado nutricional no que diz respeito ao consumo de micronutrientes também é muito importante. Então, não é só uma questão de quanto que eu ingiro de calorias, né, e quanto que eu gasto no meu dia a dia, no meu exercício. Tem muito mais coisa que deve ser estudado, avaliado no atendimento individualizado, que pode nos trazer respostas e alternativas para a gente dar continuidade nesse acompanhamento e aí sim ter um resultado que seja o esperado. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com o que é objetivo e o que é esperado, porque já aconteceu de chegar a paciente no consultório e falar assim, olha, eu quero perder 20 quilos em 2 meses. E aí a gente tem que trabalhar metas antes de qualquer coisa, né? E de uma forma em que a pessoa se conscientize, não que eu chegue para ele e fale assim, olha, você não vai conseguir 20 quilos em 2 meses. Se eu falar isso para você, por exemplo, se você tiver esse objetivo, você vai falar assim, então eu vou em outro nutricionista, não que me prometa isso. O grande desafio da gente é fazer com que você chegue a essa conclusão. Né? E aí a gente tem estratégias para isso, né? Estratégias comportamentais, ferramentas comportamentais para que a pessoa entenda que ela deve ter um objetivo que seja factível, que seja possível. Isso é importante também. Certeza. Lara, para a gente finalizar, eu sempre trago um assunto aqui, né, sobre a importância da leitura e sobre as publicações de livros. Se você puder falar um pouquinho sobre as publicações, né, dos seus livros e também sobre a importância de estar sempre mantendo atualizado da leitura. Sim, isso é super importante. Livros, artigos, o que a gente puder ter de base científica para estudo vai ser sempre muito importante, né? Eu escrevi alguns livros, eu tenho 5 livros publicados para leigos, né? Que é uma série que começou em 98, chamada Diet Book, né? Tudo que você deve saber sobre, e aí tem perguntas e respostas, tem alimentação da criança, gestante, lactante, terceira idade também, né? Então, são várias áreas diferentes, mas são livros para leigos. Tem muito nutricionista que comprou e que acaba lendo porque facilita a forma de falar com o paciente, como a linguagem é bem direcionada para o paciente. Agora, para profissionais, tem o livro sobre anorexia, bulimia e compulsão, que eu escrevi depois da pós-graduação na França e durante o meu mestrado, que tem uma linguagem que pode ser adaptada tanto para profissionais quanto para pessoas leigas, que eu acho que é interessante, porque trata de transtornos alimentares e, infelizmente, a mentalidade das pessoas com relação à restrição alimentar e a sociedade, né, que impõe a magreza não mudou muito, né, hoje em dia. Então, o livro, apesar de ter sido escrito em 2008, ainda é muito atual, né, e a gente tem uma publicação que é bem interessante, que direciona muito
os nutricionistas recém-formados, os estudantes, também aqueles que querem mudar de área, que foi uma publicação de 2018, que chama Nutrição, Visão Atual e do Futuro, que eu escrevi junto com a Roberta Lara, que também é nutricionista em Itu, também tem doutorado e tudo mais, é da parte acadêmica, que mostra quais são as áreas da nutrição, então quais são as áreas mais comuns aí que a gente vê os nutricionistas atuando, né? E coloca todos os ícones dessas áreas, então as pessoas referências nessas áreas específicas, para falar um pouquinho, para direcionar o estudante, o recém-formado, o nutricionista que quer mudar de área, para onde procurar atualização, onde existe essa possibilidade de atuação, que é bem interessante. Esse livro é da Manoli, da editora Manoli, não sei onde está disponível, mas deve estar disponível na internet, né? Qualquer dificuldade vocês podem me contatar, porque eu busco, né? E é uma publicação interessante. E a gente vê que tem vários profissionais hoje em dia, né, que são referências na área, como por exemplo Sônia Tucunduva, que estão publicando bastante ainda, né? Então a gente deve procurar essas pessoas, que são as pessoas referências nas áreas em que a gente se interessa, e entender um pouquinho o que essas pessoas estão publicando, mas não deixar de pesquisar artigos científicos, não deixar de tentar se especializar em cursos de especialização, porque essa nossa área é uma área que cada vez está se atualizando mais. Então a gente tem que estar sempre muito bem informado, né? E sempre se pautar em evidência que seja robusta, né? Porque não adianta ter um artigo com 20 ratinhos falando sobre um determinado assunto e a gente querer colocar isso como verdade. Lara, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Se você puder deixar uma mensagem final para o pessoal. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando a nutrição, de poder trazer o meu exemplo para vocês aqui um pouquinho. E a mensagem que eu trago para vocês é: nunca deixem de se atualizar, nunca deixem de ir atrás do sonho de vocês na nutrição, né? A gente sabe que a gente tem caminho árduo, mas isso em qualquer profissão, né? Quando a gente trabalha com afinco, com o que a gente gosta, baseado em evidência e baseado num trabalho que considere o nosso cliente. O mais importante também é isso, sabe? Considerar o nosso cliente, ter essa conexão, essa empatia com o nosso cliente, o sucesso vai vir, né? Então, não deixem de tentar sempre se atualizar e ter uma boa relação com os clientes de vocês e direcionar toda a sua comunicação para isso também. E se precisarem contar comigo de alguma forma, eu fico sempre super à disposição. Muito obrigada, viu, Vinícius? Eu que agradeço. Lara, para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você poderia divulgar, né, as redes sociais, enfim. Eu tenho o meu Instagram, que é o Lara Natassi, são 2 Cs no final. O Facebook é Lara Natassi Nutricionista. O YouTube também é Lara Natassi, da mesma forma como é o meu nome. Tem o blog também, que é laranatassi.com.br. E existem as mesmas redes para a DietNet, que é a minha clínica, que está no Itaim Bibi desde 2006, que atende convênios e tudo mais. É DIETNET da DietNet. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem site também. A gente fica super à disposição. Qualquer coisa pode mandar mensagem que a gente responde. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Agradeço muito a presença de todos e da Lara também. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.